Ok, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sempre muito bom falar com vocês aqui nessas manhãs. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Hoje é dia 15 de setembro de 2022, né? Estamos aí nos aproximando de uma eleição extremamente importante para o país. Aliás, agradeço a presença de todos vocês aí, da Marcele, do Rodrigo, do Tiago, né, do outro Tiago Rodrigues aqui também, da Regiane, né? Sempre muito bom aí dessas manhãs, né? Conversar com vocês a respeito de temas importantes, relevantes, né? Afinal de contas, essa eleição se aproxima e nós precisamos ter aí um voto consciente, né? Um voto pensado, bem estruturado, lógico, né? E falando nisso, eu peço o voto de vocês. Eu sou o astronauta Marcos Pontes. Eu sou candidato ao Senado aqui em São Paulo, meu número é 222. Então, no dia 2 é fácil de lembrar, vote 222, né? Astronauta Marcos Pontes aqui para o Senado em São Paulo. E durante essa série que eu tenho feito aqui, chamada Diário de Bordo, nós temos muitas informações relevantes a respeito disso. Então, peço que vocês entrem aqui no meu Instagram, @astropontes, divulguem, compartilhem. Entrem lá nos meus posts, é fácil você olhar quando você entra no Instagram, entra lá em posts, né? Vocês vão ver vários deles falando sobre o que é o Senado, qual é a função do senador, né? Como é que funciona a questão de formas de governo, regimes de governo, né? Qual a diferença entre forma de governo e regime de governo, sistemas econômicos sociais, a vantagem de um, de outro, o que cada um defende. Isso é muito importante nesses regimes, né? Que se fala aí desses sistemas, né? Que fala-se a respeito de socialismo, comunismo e capitalismo, liberalismo. Muita gente fica confusa com muita coisa, né? Então, é importante entrar ali e dar uma olhadinha também. Eu falei a respeito de realizações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a respeito do Ministério das Comunicações, coisas que não estão na imprensa, que vocês precisam entrar para saber, né, olhar, consultar lá os relatórios de gestão do Ministério para saber as realizações, né, que estão lá nos relatórios. Entre na minha página também, marcospontes.com.br, para saber mais a respeito de diversos assuntos, inclusive, né, sobre isso. Eu também falei aqui sobre realizações do governo Bolsonaro, falamos a respeito de voto lógico, né? E muitas outras informações interessantes a respeito de projetos como projetos de economia circular aqui para o estado de São Paulo. Daqui a pouco eu vou trazer, né, durante os próximos dias aí, mais projetos e propostas para apresentar, para vocês conhecerem, né? O que eu vejo muito, que os candidatos às vezes falam muito, criticam um ou outro, essas coisas, mas não apresentam propostas. É importante falar de propostas. Se vocês acompanharem as minhas sabatinas, né, por exemplo, se vocês acompanharem minhas entrevistas, vocês vão ver que elas são recheadas de propostas. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu apresento essas propostas, né, em vez de ficar simplesmente criticando alguém, eu prefiro falar de propostas. E por falar nisso, né, a gente entra no tema aqui de hoje, né, aliás, para quem está chegando aqui agora, bem-vindos ao Diário de Bordo, né? Hoje é dia 15 de setembro, eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. No dia 2, vote 222, né? E nós, hoje o tema é a respeito de valores, né? Basicamente o que eu acredito, né? Então eu vou somar aí a valores também, falar o que eu acredito. Muitas vezes nessas entrevistas o pessoal me pergunta, mas o que você acha a respeito de aborto, o que você acha a respeito de cotas raciais e etc. Então hoje aqui eu vou fazer um apanhado dessas respostas, né, do que você acha a respeito de tal assunto, né, e também falar sobre valores, que é extremamente importante. Porque quando você vota numa pessoa, você tem que ver o seguinte, né? Primeiro, qual o histórico de vida dessa pessoa, né? Esse histórico ele me inspira, não me inspira, né? Um histórico assim que não tem significado para o país. Qual a formação, qual a educação dessa pessoa? Ela é formada em quê, né? Como que essa formação ajuda naquele cargo? Por exemplo, no Senado, eu sou engenheiro, sou o único engenheiro dos candidatos aqui,
né? E nós precisamos de muita discussão técnica, né? Dentro do Senado para trazer, para argumentar tecnicamente, para trazer os outros parlamentares para o entendimento de temas importantes e depois você faz um documento jurídico, né? Isso tem uma equipe para fazer isso, um documento jurídico que expressa aquela opinião, aquela decisão técnica. Então, por isso que é muito importante o conhecimento técnico, né? Também você tem que olhar o currículo, né? Essa pessoa dedicou a sua vida para o Brasil. Ela é uma pessoa que, se você falar assim, olha, bom, tudo bem, você é comprometido realmente com o Brasil, você coloca a sua vida aqui para proteger o Brasil, você está disposto a morrer para proteger as pessoas do Brasil, você está disposto a morrer para proteger, né, o que você acredita com relação ao Brasil, né? Então você tem que ver isso aí, qual o comprometimento da pessoa, né? O que ela já fez na vida que demonstra esse comprometimento, para ver se realmente ela tem, se ela está ali para te defender ou se ela está ali simplesmente por causa do umbigo dela, né? E tem muita gente que entra na política simplesmente para isso, né? Então nós precisamos renovar a política, precisa de nomes novos. Eu represento essa mudança aqui no Senado em São Paulo, né? E assim como o Tarcísio, né? Nós não precisaríamos estar na política, nós não precisaríamos estar aqui. Eu já vim cumprindo missões a minha vida inteira, então eu vejo o Senado como mais uma missão pelo país, né? E é isso, assim que eu encaro, e essa missão é para as pessoas que estão aqui no Estado. O senador representa o Estado, sem dúvida, ele defendeu os interesses do Estado, né? Nós temos só 3 senadores por Estado, então a gente tem que defender lá no Pacto Federativo, tem que defender para trazer mais investimentos para cá, mas no final das contas, a gente está lá representando todas as pessoas do Estado também. É aquela pessoa que mora na favela ou mora na periferia, assim como eu morei, né? Como eu cresci, nasci na periferia, então eu sei muito bem por que passam essas pessoas no dia a dia, né? Para defender aquela pessoa que está morando na rua, né? Que precisa ter aí uma chance, uma oportunidade para ter um emprego, né? Para defender a redução de preço das coisas que atrapalham a vida de todo mundo. É esse tipo de coisa, é a busca de ser atendido no hospital, né? De ter aí entrar numa fila para fazer uma cirurgia, quanta pessoa sofre por isso aí. Então é para isso que a gente está aqui, para defender essas pessoas. Mas hoje então eu vou falar de valores e, né, de o que eu acredito. Então o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é o que são valores. Tem muita gente que confunde princípio e valor. São duas coisas diferentes, né? Princípios e valores. Então, vamos começar isso. Você já ouviu alguém falar assim, pô, essa pessoa é uma pessoa de princípios, né? Na verdade, todos nós temos que obedecer os princípios. Princípios são naturais. Princípios acontecem, todos nós estamos sujeitos. Quer ver uma coisa, uma demonstração simples para você entender isso, não esquecer mais? Né? Por exemplo, as leis da natureza, as leis da física são princípios. Então, lei da gravidade. Né? Todos nós somos sujeitos à gravidade, não tem como, né? Então você não escolhe isso aí, ou não, imagina se você pudesse escolher, né? Então todos os princípios são aquelas coisas que regem a natureza e todos nós somos sujeitos a isso. Então vou dar um exemplo. Quando a gente fala de princípio físico, é fácil de entender, lei da gravidade, todo mundo está, né? A gravidade, todo mundo está sujeito a isso, não tem como. Agora, tem princípios de convivência interrelacionais, por exemplo, princípios de sociedade, que às vezes a gente esquece. E é importante sempre lembrar disso. Nós estamos sujeitos a esses princípios. Quer ver uma coisa básica, assim, também, que muita gente esquece disso? Meu pai me relembrava disso de vez em quando ele falava assim, né? De vez em quando, no sentido de várias vezes ao longo da vida, né? Ele falava assim, olha, trate as outras pessoas da maneira como você quer ser tratado. É um princípio básico de relacionamento. Tem muita gente que trata mal as pessoas e espera ser bem tratado depois, né? Não, você trate as pessoas da maneira como você quer ser tratado, né? E todas elas. Outra coisa importante, um princípio também, é que todas as pessoas são iguais. Todas as pessoas são iguais, merecem o mesmo respeito, no sentido de merecer respeito. Então, quando você é ministro, por exemplo, de uma pasta, você tem que tratar todas as pessoas iguais, desde o faxineiro, como era meu pai, até o presidente da República. Todo mundo é igual e merece ser tratado da mesma forma. É um princípio também de relacionamento. Outro princípio interessante é que você planta e você colhe. Primeiro você planta, depois você colhe. Tem pessoa que quer colher antes de plantar.
Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples para você entender, você não recebe um diploma antes de estudar e passar por um curso. Então, primeiro você estuda, passa por um curso, tem todo o sacrifício para você chegar lá, depois você recebe diploma. Você não se torna um astronauta profissional do dia para a noite. Você primeiro tem que ter uma carreira, você tem que se dedicar durante décadas, você tem que ter uma formação, você tem que ter toda aquela preparação, sacrifício para chegar lá, aí você se torna um astronauta profissional. No final de um período de 2 anos de curso, mas antes daquele período você teve ali décadas de formação. Então, tem gente que quer se tornar alguma coisa sem ter feito o sacrifício antes. Então, primeiro você planta, depois você colhe. Outra coisa, você sempre colhe o que você planta, né? Meu pai falava também uma coisa muito simples, ele falava assim, se você quiser plantar, se você quiser colher laranja, você planta laranja. Se você quiser colher limão, você planta semente de limão. Tem gente que planta limão e quer colher laranja. O mesmo princípio daquele, trate as pessoas como você quer ser tratado, né? Então, isso é uma coisa que eu falo sempre aqui. Você quer ter sucesso na vida, você quer ser feliz, você quer ter as coisas convergindo positivamente na sua vida? Não quer? Tá, então, portanto, você precisa falar coisas boas, pensar coisas boas, falar coisas boas, fazer coisas boas para as pessoas, né? Se você não tem nada para falar de uma pessoa, não critique. Você só critica alguma coisa quando você vê que aquilo lá é produtivo, que tem uma finalidade prática para aquilo. Então, em resumo, você pensa coisas boas, faça coisas boas, fale coisas boas e a sua vida melhora. O contrário também é verdade, né? Se você fala mal de uma pessoa, se você pensa coisas ruins, se você está querendo prejudicar as pessoas o tempo todo, né? Se você é aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa invejosa, etc., tudo isso reverte negativamente na sua vida. Então você colhe o que planta. E na verdade você colhe mais do que planta. Você planta uma sementinha de milho e você colhe muitas espigas de milho. Ou seja, você planta uma coisa boa, pequena aqui, e você recebe muitas coisas boas em troca de Deus, da natureza. Funciona assim, né? Esse é um princípio básico. Você colhe o que planta sempre, né? Outra coisa importante é que primeiro qualquer coisa na vida, primeiro você realiza aqui dentro, depois você realiza lá fora. Esse princípio chama princípio da correspondência. O mundo ao seu redor vai ser um reflexo do mundo dentro de você. Então lembre-se sempre disso. As pessoas que estão o tempo todo querendo prejudicar as outras pessoas, falando mal das outras pessoas, as pessoas que estão o tempo todo tentando prejudicar alguém, que tem inveja, tem rancor, tudo isso retorna para a pessoa. O mundo em volta dela vira um inferno. Então, não faça isso, não faça isso. Se você quer ter sucesso, se você quer ser feliz, quer ser tranquilo, quer fazer as suas coisas, quer ter sucesso, quer que tudo convirja positivamente na sua vida, pense coisas boas, faça coisas boas, fale coisas boas. Ou seja, primeiro você cria um mundo na sua cabeça e esse mundo, de alguma forma, uma forma maravilhosa, ele acaba se refletindo na sua vida. As pessoas certas vão entrar no momento certo na sua vida para te ajudar. E olha, quando você acredita em Deus, né, de certa forma, tudo converge positivamente para você. No final, né, para as pessoas boas, para aquelas que fazem o bem, no final, tudo converge positivamente, né? Deus usa, inclusive, os seus inimigos para fazer coisas boas para você. Embora eles estejam pensando que estão fazendo coisas ruins, eles estão fazendo coisas boas para você, porque Deus controla tudo isso aqui. Então, lembre dessas coisas assim, é importante. Isso são princípios. Deu para entender que princípios, todos nós somos sujeitos aos princípios, diferente de valores. Valores, o que são valores? São aquelas coisas que você considera importante naquela fase da sua vida. Então, e eles podem ir num alcance muito grande de possibilidades, desde valores ligados à atitude, né, até valores ligados a atividades normais do dia a dia. Por exemplo, em relação à atitude, um dos principais valores que existem, né, e você pode escolher entre uma miríade de diferentes valores, um dos principais valores que existem, por exemplo, é a honestidade, ética, integridade, né, coragem, lealdade, né, honra, pátria. Aí tem aquelas das coisas que você
acha importantes na vida, como família. Às vezes a pessoa acha beleza importante, tudo bem, é um valor que a pessoa quer usar aquilo como diretriz na sua vida, né? Às vezes sei lá, ter muito dinheiro é um valor, né? E assim por diante, lealdade, um valor importante. Então, valor é aquilo que você escolhe na sua vida. Uma maneira de você escolher valores na sua vida é o seguinte: faça uma lista de valores que você acha legal, entendeu? Que você acha importante. Não pense muito com relação a você propriamente dito, mas pega uma folha de papel sulfite, por exemplo, e vai escrevendo, né? Eu acho importante, sei lá, belezas, não sei, eu acho importante dinheiro, eu acho importante felicidade, eu acho importante sucesso na vida, eu acho importante fama, eu acho importante honestidade, coragem. Então faz uma lista, você vai ver que você vai pensar aí uns 50 termos. Se você sentar e se dedicar, você vai ver que vai sair uns 50 termos ou mais. Agora, quais desses valores são realmente importantes para você nessa fase da sua vida? Lembrando que isso vai mudando ao longo da vida, né? Pode ter certeza que a pessoa quando vai... Eu vou dar um exemplo simples. Quando você é jovem, né? Você tem alguns valores que são comuns para as pessoas que são adolescentes ali, né? Por exemplo, um valor é ser... chutar alguma coisa assim. Ser aceito, né? Uma coisa muito comum nos jovens que ainda está formando ali a sua personalidade, né? Tá se moldando ainda. Então o jovem tem aquela tendência: eu quero ser aceito, e muitas vezes cai em armadilhas porque quer ser aceito pelo grupo, e se escolher um grupo errado, né, você acaba entrando aí em lugares que você não quer na sua vida, né? O grupo, vamos supor, um exemplo mais extremo: você faz parte de um grupo, seus amigos são drogados, e aí para ser aceito naquele grupo você acaba se drogando também. Então, isso é muito ruim, né? Você ir e tentar satisfazer todo mundo, e às vezes os jovens tendem a entrar em fria desse jeito. Todo mundo aqui, né, vota no PT, todo mundo acredita que o socialismo, o comunismo seja um ótimo sistema econômico social, ou seja, e a pessoa acaba acreditando nessas bobagens e entra e depois percebe: puxa, não, mas o mundo, nunca existiu nenhum país comunista ou socialista que teve sucesso. Geralmente quando eles entram nisso, o país afunda, todo mundo passa fome, vira uma Venezuela da vida, a economia vai para o prédio, vai para o buraco e assim vai. Então depois a pessoa percebe aquilo, mas aí já cometeu aquele erro. Então é importante usar a cabeça, é importante usar a lógica, né, para não entrar em fria, não entrar em situações difíceis. Mas o jovem tem essa tendência no começo. E aí quando vai ficando mais velho, né, naturalmente o corpo vai ficando pior, logicamente vai sendo mais desgastado, e aí pode ter certeza que um valor importante lá, mais na velhice, é a saúde, né? Manter a saúde, né, acaba sendo um valor. Deu para entender? Princípio é aquilo que todo mundo está sujeito, não tem como você escapar. Princípio, lei da gravidade, lei da correspondência, assim por dentro, né? Lei da colheita, você colhe o que planta e assim por diante. Valores são as suas escolhas. Então, eu falei uma maneira de fazer: você faz uma lista enorme de coisas que você acha que são importantes, sem raciocinar muito, e depois você vai depurando essa lista da seguinte forma: se eu tiver que cortar um valor dessa minha lista, qual que eu corto? Que não é tão importante assim para mim. Aí você vai cortando até chegar nos 5 ou 10 aí, que são os finais. Esses daí são coisas que você considera realmente importantes na vida. Esses são as coisas, seus valores nesse momento. Então, deu para entender o que são princípios, o que são valores e como é que a gente escolhe, né, os nossos valores. E aí, olha, uma coisa interessante é que a família da gente, ela tem uma influência muito grande no desenvolvimento dos nossos valores iniciais, né? Então, isso é importante, né? O que a gente vê dentro da família, o exemplo dos pais, né? A conversa com os pais, com irmãos mais velhos, com pessoas mais velhas dentro da família, tem uma influência muito grande nos valores que nós vamos seguir. Por isso, a importância tão grande da família, né, como uma célula máter, uma célula principal da sociedade. Lógico que a escola tem uma função importante na instrução. É na escola que você vai aprender matemática, você vai aprender ciências, você vai aprender português, você vai aprender história, geografia, você vai se tornar um cidadão consciente das coisas que existem ao seu redor e vai se tornar um cidadão, né, consciente
da história e das coisas que foram aprendidas pela civilização, pela humanidade até aquele momento, né? Então, isso aí é o que você aprende na escola. Agora, o que você aprende na família, né, são aquelas coisas ligadas principalmente à parte intrapessoal e interrelacional, né? Então, o interrelação, ou seja, como você se comporta no meio, como você se comporta. Às vezes você vê aqui mesmo, às vezes você vê nos comentários aqui passando, né? Você vê que tem gente muito educada, gente que aprendeu de casa um valor importante que é o respeito, né? Que trata as outras pessoas com respeito, e volta e meia você vê, né? Ainda bem que é pouco aqui, né? Mas de vez em quando você vê um outro mal educado, uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, não tem bom senso, né? Que vem gritar, falar bobagem, tal, né? Sem apresentar alguma coisa prática positiva, ou seja, de vez em quando você vê essas pessoas. E aí como é que você trata essas pessoas? Bom, você trata as pessoas da seguinte forma, são pessoas que ainda precisam de desenvolvimento, precisam saber um pouco mais, né, então, sobre a vida. Ao longo da vida, essas pessoas vão levando porrada de um lado e de outro e acabam percebendo que o respeito é importante, que o conhecimento é importante, né, que a maneira como você se relaciona com as pessoas é importante para dentro de você mesmo. Então tem muita coisa sobre isso aí, mas valores são extremamente importantes. Então, eles funcionam, esses valores, mais ou menos como diretrizes da sua vida. Se você acha que aquilo é importante, aquilo lá vai servir como diretrizes da sua vida, né? Lembrando, para quem está chegando aí agora no Diário de Bordo, bem-vindos ao Diário de Bordo. Eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, aqui ó, né? 222, né? No dia 2, vote 222, é muito fácil. Entre aqui no meu Instagram, divulgue, compartilhe, veja os vídeos e os posts aqui no meu canal de Instagram, né, que tem muito vídeo interessante aí nessas manhãs que eu tenho conversado, né? E aí, gente, essa possibilidade, né, de gente poder participar, né, junto com as outras pessoas é sempre muito bom, né? E vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas, né, sobre agora valores, o que eu acredito. Eu vim aqui hoje para falar sobre isso aí, o que eu acredito, como que eu vejo certos assuntos também, quais são os meus valores principais e como é que eu vejo certos assuntos. Então, vamos lá. Da Academia da Força Aérea, né, eu lembro que eu sou um combatente para o Brasil, né, eu dediquei a minha vida para isso e eu aprendi na academia um conjunto de valores, né, que são importantes, né, para a gente desenvolver as nossas atividades, são aquilo que forma a nossa atitude, né? Então, na Academia da Força Aérea, uma primeira coisa que você aprende é o seguinte, como combatente da Força Aérea, como piloto de caça que eu sou, a sua vida é menos importante do que a vida das outras pessoas que você protege no seu país. É estranho falar isso, né? Mas é assim, eu coloco sempre um combatente, imagina um piloto de caça que decole para fazer uma interceptação, para entrar num combate, e quando chega lá fala, não, eu não vou fazer isso não, eu não quero defender aquelas pessoas, eu quero me safar aqui. Não dá para ter um combatente dessa forma. Então, nós aprendemos na Academia da Força Aérea, né, que você coloca a sua vida para salvar as pessoas do seu país. Você coloca a sua pátria na frente da sua vida, né? Portanto, é esse o nível de comprometimento que eu sempre tive ao longo da minha vida. É o nível de comprometimento que eu vou ter lá no Senado também. Quando eu decolava lá em Santa Maria, por tempo ruim, de madrugada, com avião monomotor, né? Naquela época eu estava falhando o motor do Chavante, né? Bastante em voo. E eu decolava com o filho no berço, não era por causa do salário de tenente, era por causa dessa bandeira, por causa dos meus valores que eu aprendi desde o tempo da academia, né, de que nós, como combatentes do Brasil, nós vamos colocar a nossa vida, mesmo que vamos defender o país dos inimigos externos e internos, mesmo com o sacrifício da própria vida. É drástico assim mesmo, e é assim que funciona, né? E olha, eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho de trabalhar dessa forma, de acreditar
né, no meu país e trabalhar para o meu país, para as pessoas do meu país, com esse tipo de comprometimento. Então, enquanto as pessoas estão ali dormindo em casa, tranquilamente, com seus filhos em casa, eu estava lá, né, decolado à noite, madrugada, né, atendendo lá o Comando de Defesa Aérea e o meu filho no berço em casa. É isso aí, gente. Olha, é assim que você vê as pessoas que estão comprometidas ou não. Preste atenção nisso dentro da política que você tem que ver. Lembrando aqui de novo, para ter uma boa escolha do seu candidato, veja a história de vida, se essa história de vida é inspiradora para você. Veja a educação dessa pessoa, aquela formação, né, por exemplo, vai ajudar aquela pessoa a tomar decisões técnicas, né, dentro de um Senado, por exemplo, né, lembrando que a parte jurídica, ela é o complemento. Depois você toma uma decisão técnica, você formata aquilo juridicamente e assim vai. Veja o currículo das pessoas, o que ela já fez, qual o nível de comprometimento. Eu acabei de falar isso aqui, né? Veja a ficha dessa pessoa, ficha corrida, vamos dizer assim. Veja os processos, é fácil, entra na internet lá e digita o nome da pessoa, o nome do candidato e veja processo, coloca investigações, e você vai ver essa pessoa, se ela está envolvida em alguma fraude grande, se ela já foi condenada em algum processo. A gente precisa extinguir da política os políticos que fazem essas fraudes, que roubam dinheiro do público, né? O dinheiro público, isso aí tem que ser tirado, tá? Então, de vez. Então, não fica só pelo nome da pessoa, eu conheço a pessoa, eu vou votar nela. Não, vai lá e vê essa parte é importante, né? Os processos, a investigação contra essa pessoa. Se é uma fraude, alguma coisa grande, é importante tirar as pessoas da política. Veja quais são as propostas da pessoa, né? Logicamente é importante, veja o caráter dessa pessoa. É uma pessoa leal, uma pessoa que faz as coisas, segue princípios, né? Atende a esses princípios ali. A pessoa tem valores adequados, né? Que vai me proteger, não vai mentir lá. Se ela começa mentindo para você agora, pode ter certeza que depois de eleito vai mentir muito. O poder não transforma as pessoas, ele simplesmente revela quem elas são realmente. Veja se você tem afinidade com a pessoa também. Importante você ver se você se dá bem olhando para a pessoa, se você tem confiança. Olhe nos olhos do candidato para ver se você tem essa confiança, né? É importante ter isso aí, essa afinidade. A pessoa me representa. Eu moro aqui eu moro na favela, eu moro aqui na periferia, né? Essa pessoa me representa, né? Ela já passou por situação que eu já passei, que nem eu nasci na periferia, eu sei como é que é, né? Então, quem é da periferia aí está acompanhando, né? Saiba que eu já vivi exatamente isso. Eu sei como te tirar dessa situação e como te fazer ter sucesso na vida. Eu vou fazer isso dentro do Senado. Então vamos lá falando dos meus valores. Na Academia da Força Aérea, você aprende 5 valores que ficam para a sua vida inteira. Então, tá lá, quem for em Pirassununga, na Academia da Força Aérea, recomendo ir lá conhecer. Vai ver que os valores dos combatentes da Força Aérea são coragem, lealdade, honra, dever e pátria, né? Então, vamos citar aí cada um deles para vocês entenderem esses valores. O que significa isso? Por que isso é tão importante na minha vida? Coragem. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, qual é a diferença entre aquelas pessoas como você, né? Muitas vezes, que vão lá e realizam grandes coisas na vida, né? Que têm uma vida de sucesso, realizam todas essas coisas, daquelas pessoas que ficam lá encolhidas no canto. Eu sou coach também, dá para notar aqui na maneira como eu falo e o que eu trago aqui para vocês. Tem até um livro meu que chama É Possível, Como Transformar Seus Sonhos em Realidade, que é um livro de coaching e gerenciamento de projetos. E em coaching, muitas vezes eu trabalhei com pessoas que têm uma capacidade gigantesca de fazer um monte de coisa na vida, né, de ter sucesso em tudo que faz, tem um monte de planos bonitos, mas essa pessoa não vai para frente. Por que ela não vai para frente? Ela não vai para frente por causa do medo. Medo de quê? É medo de errar, medo de falhar, medo de não satisfazer todas as pessoas, é medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão pensar, e a pessoa vai se encolhendo, a vida vai passando, a pessoa vai se encolhendo, chega um momento na vida que está com cabelo branco, que nem eu, olha para trás e fala, o que eu fiz na vida? Nada, eu deixei o medo me vencer. Então, gente, se você quer ter sucesso, né, você não pode deixar o medo te vencer. Você precisa vencer o medo. Medo é a emoção natural do ser humano. Todo mundo tem medo. A questão é como você trata isso. Ao longo da minha... Eu tenho uma das carreiras mais perigosas, vamos chamar assim, né? Mais perigosas para qualquer ser humano.
né? Eu fui piloto de combate, eu fui piloto de testes de aviões, né? Eu testava aviões além do limite deles. Astronauta, porque astronauta é a carreira mais perigosa que existe na Terra. Pô. Você vai estar, né? Você coloca a sua vida ali, né? E são sistemas, todos eles têm que funcionar de uma maneira correta. Já perdemos vários astronautas, já perdemos vários combatentes, assim vai. Então, o que faz a diferença, né, entre uma pessoa que tem, né, capacidade, vamos dizer assim, de realizar grandes coisas, daquela pessoa que não tem capacidade de fazer, né? É uma palavra simples, é um valor que chama coragem, né? E esse é o meu primeiro valor, vamos chamar assim, na Academia da Força Aérea eu aprendi isso. É coragem para você fazer o que você precisa fazer, quando você precisa fazer, da forma como você precisa fazer, né? E mesmo que aquilo interfira com algumas pessoas, mesmo se você sabe que aquilo é ético, que aquilo é correto, você está fazendo da forma correta, faça isso aí. Mesmo com aquele friozinho na barriga, faça aquilo lá. Eu vejo muito, principalmente na política, né, muita gente que blá, 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 e fala, né, e parece que é o... Né, assim, às vezes você vê aí, até entre os meus concorrentes também aqui para o Senado, pessoa que vai e fala, eu sou bom, eu sou a melhor do planeta, eu for aqui, eu sou a única pessoa qualificada a fazer alguma coisa no mundo inteiro, no universo inteiro, tal, tal. Aí se você for a fundo mesmo, quando coloca essa pessoa à prova, você fala assim, tá bom, então vamos lá, senta nesse foguete aqui, senta nesse negócio, bota a sua vida em risco aí, faça a coisa para valer. Aí a pessoa se encolhe, né, e não consegue fazer. Ou chega na hora H, né, vamos falar de um outro valor. Então deu para entender, coragem é extremamente importante. E você não precisa gritar e falar assim para ter coragem, não. Você mostra nas pequenas coisas, coragem você vai fazendo. A sua vida tem que demonstrar essa coragem, né? Aí você liga isso, eu falei de coragem, vamos para o segundo valor que eu tenho, que é lealdade, né? Você nota que uma coisa é ligada com a outra muitas vezes, né? Elas se interferem, né? Você vê uma pessoa que fala, aí chega na hora H, quando ela precisa defender alguém que estava com ela ali no começo, o que ela faz? Ela não tem coragem de defender e com isso ela compromete a sua lealdade. Lealdade é o seguinte, você está voando em ala aqui, né? Está voando numa esquadrilha, no combate, você coloca o seu avião na frente para proteger o seu amigo. Você morre para defender o seu amigo, você morre para defender o seu companheiro ali, aquele que está voando contigo, veio junto, né? Aí você nota as pessoas que não têm lealdade, que são as pessoas que falam um monte, que são independentes, esse tipo de coisa, o que elas fazem? Na hora H, né, ela vai lá e ataca a pessoa que está do seu lado. Isso aí não é isso aí em militarismo a gente chama de fogo amigo. Fogo amigo durante a guerra é punido com pena de morte, para você ter uma ideia de como que isso é sério. Então, lealdade é muito importante. Lealdade é aquela pessoa que você pode confiar no momento bom, no momento ruim, é aquela pessoa que está do seu lado, é aquela pessoa que vai estar ali para te defender. Você sabe que estando contigo ou estando longe de você, a pessoa vai te defender. Não vai ser uma pessoa que vai no momento adequado para ela, porque o umbigo está dizendo isso, porque as pessoas, cara, porque ela acha que é lá grande coisa, né, ela vai e começa a atacar as pessoas que ajudaram essa pessoa a estar ali. Então, isso é uma pessoa desleal. Uma pessoa desleal, quando ela mostra deslealdade em alguma coisa simples, pode ter certeza que uma coisa complexa lá para frente, ela não vai defender. Quando tiver uma coisa complexa, ela vai se encolher, né, e fazer o melhor para ela, para o umbigo dela, e não vai se colocar ali para defender aqueles que levaram ela para lá e assim por diante. Lealdade é um princípio extremo, é um valor extremamente importante. Então, já falei de dois dos meus valores aqui, coragem e lealdade. Deu para entender a importância de lealdade também. Quando eu digo que eu sou leal ao povo, sou leal às pessoas, né, significa que eu coloco a minha vida para defender as pessoas. Significa que eu já fiz isso comprovadamente na minha carreira, no meu currículo. Olha aí, né? Então, isso aí é lealdade. É isso aí que eu vou defender as pessoas aqui. Não vai ser no momento adequado, porque alguém me ofereceu alguma coisa, ou porque eu sou independente em pensar e muitas vezes ir contra. Por exemplo, se tiver uma votação, eu sei que as pessoas estão passando dificuldade, eu sei que as pessoas estão
ali, né, com um salário apertadinho ou sem salário, aí eu pego e vou lá e falo assim, não, eu sou parlamentar, vamos aumentar o imposto desse aqui, mas para mim é conveniente, né, seguir aqui alguém e vou aumentar o imposto para essas pessoas, eu vou votar a favor de aumentar imposto, né? Isso aí é de ser desleal com o público, isso aí é votar contra as pessoas que colocaram a gente lá. Então nunca se pode ser desleal com o público, nunca se pode ser desleal com aquelas pessoas. E a gente vê isso nos pequenos detalhes aí. Então preste atenção, né, nos candidatos que falam muita bobagem, né, e presta atenção aí se as pessoas são leais também, se elas têm realmente coragem, né, e se elas são leais, né, e leal, porque se ela é desleal com quem colocou ela lá, ela vai ser desleal com você também que está votando para estar lá, certo? Coragem, lealdade, honra, né? Vamos falar um pouquinho sobre honra. Né? Honra é aquilo que você tem dentro de você, vamos dizer assim, é um valor que faz com que você tenha um comportamento sempre reto, sempre ético, né? De uma forma que você não vá, né, desviar disso, mesmo que aquilo ofereça vantagens pessoais para você. Olha, como ministro e ao longo da minha vida, quantas vezes eu tive ofertas, vamos chamar assim, indecentes, né? Você pode ganhar muito dinheiro com tal coisa, tal, mas isso compromete a minha honra, né? Então nunca a gente pode ceder a esse tipo de coisa. Você tem que ter honra, você tem que trabalhar de uma forma honrada, você tem que fazer as coisas na sua vida de forma honrada. De forma que quando você chega à noite para dormir, você bota a cabeça no travesseiro, você sente-se sem dever nada para ninguém. Você bota a cabeça no travesseiro e você descansa em paz. Você sabe que você está com Deus, você sabe que você não fez nada de errado, você sabe que aquilo que você fez é ético, aquilo que você fez é correto e você nunca cedeu ao lado errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então não pode ceder às coisas erradas, né? É uma oferta para você ganhar dinheiro aí com fraudes, com essas coisas. Isso é errado. Então seja uma pessoa honrada, não faça essas coisas erradas, né? Que isso prejudica outras pessoas, mas prejudica principalmente você, lá dentro de você. Você vende a sua honra, não faça isso. Então, honra é muito importante, né? A vida, uma vida honrada, né? Que você olhe para trás, depois que você chega lá, sei lá, perto de morrer, né? Você olha para trás e tem orgulho daquelas coisas que você fez, né? Dever, né? Dever, né? Então falei de coragem, lealdade, honra, dever, né? Dever é aquele senso de dever, de propósito. Eu vou fazer isso aqui, isso é minha obrigação, né? Eu sou um piloto de combate. Lógico que eu não gosto de guerra. Ninguém gosta de guerra. Guerra é uma coisa ruim. É um tipo assim, é a última instância da inteligência. A hora que chega na guerra, a inteligência já ficou para trás. A partir dali é a ignorância. Então, eu sou contra a guerra. É importante ter isso aí. Pô, mas você não é militar? Sou militar e sou contra a guerra, né? Eu sou um militar para defender o país, né, contra aqueles que tentam nos atacar, dentro e fora, de dentro do país. Mas eu acho que guerra é uma ignorância, né, sem dúvida nenhuma. Mas o dever é importante. Então, se o país me convoca, e lembrar que eu sou um militar da Força Aérea, eu estou na reserva da Força Aérea, mas não sou aposentado, né? Às vezes o pessoal confunde essas coisas. Eu não sou aposentado da Força Aérea. Eu vou aposentar da Força Aérea quando fizer 66 anos. Daqui a 6 ou 7 anos, né? Daqui a um pouco mais de 6 anos, eu vou aposentar, que aí eu vou ser reformado, né? Quando você é um militar reformado, você está aposentado, você não pode mais ser chamado ao dever, né, no seu país. E agora, quando você está na reserva, significa que eu fui um militar da ativa, vestia farda, eu estava todo dia no quartel, né? Então aí é um militar da ativa, né? Depois eu passei a ser um militar da reserva. Militar da reserva significa que a Força Aérea, se tiver uma guerra, se tiver qualquer coisa, ela pode e deve me convocar, né? E se não me convocar, eu vou me apresentar para poder ir lá e defender, né, o nosso país. Então, eu tenho o dever de decolar com um avião e colocar a minha vida para defender o país.
esse é o meu dever, eu vou cumprir esse dever. Eu não gosto de guerra, não gosto, mas eu vou cumprir o meu dever da mesma forma, né? Eu vou fazer aquilo lá. Isso aí é importante, esse senso de dever, né? O que eu tenho? Eu tenho um dever com relação ao meu país, eu tenho um dever com relação a fazer um bom trabalho no Senado. Aliás, para quem está chegando aí, eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado número 222, né? Nessas lives. Divulgue, compartilhe, veja aí os nossos posts anteriores aí em @astropontes, se inscreva no canal para receber aí quando eu entro online também, todo dia de manhã aqui no Diário de Bordo. Então, estou falando de valores hoje e de escolhas pessoais, né? Então, quando você vê essa parte, né, de dever, né, é uma coisa que todos nós deveríamos ter, né, ao longo da vida. O dever, senso de dever, o dever que você tem com seus filhos, né, de dar a eles uma vida digna, de ensinar a eles coisas boas. Aliás, um dever que eu gostaria de colocar na cabeça de todos os pais é o seguinte: o meu filho, minha filha, né, tem que ter uma formação, uma educação melhor ou maior do que a minha. Então, se você tem o ensino fundamental 1 como meu pai, os seus filhos têm que ter pelo menos fundamental 2 e assim para frente, né? E vai passando isso, né, de pai para filho, né, que isso aí a gente vai aumentando o nível de educação no país como um todo. Então, falei de coragem, lealdade, honra, dever e pátria. Pátria. Vocês já repararam que eu estou sempre com essa bandeira do Brasil no peito? É importante isso aí. A bandeira, ela representa todos nós, representa cada um de nós, mas principalmente a bandeira do nosso país, ela significa ou representa toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, representa a história, toda a nossa história do país, representa o sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. Nós temos o Estado, né, que é o nosso país, a nossa nação, e nós temos governos que passam de tempos em tempos, são trocados, né? É normal, funciona assim. E essa bandeira, esse país, né, essa nação, ela é muito importante. Eu lembro, até o pessoal acabou colocando aí na rede, né, bastante isso, uma vez que eu falei uma história que aconteceu quando eu cheguei na Estação Espacial Internacional, né, como especialista de missão. A minha função são procedimentos com os sistemas da espaçonave. Eu terminei os meus procedimentos abrindo o hatch, né, a escotilha da Soyuz, e o pessoal da Estação Espacial abriu o hatch lá da Estação Espacial. Então, teria aí, na sequência, uma cerimônia, né, formal da entrada do novo comandante, que era o Pavel, na Estação Espacial Internacional. Então, o Pavel deveria entrar primeiro, segundo o checklist, segundo o que estava previsto ali naquele evento, né? E aí eu peguei a bandeira do Brasil, que eu queria entrar com a bandeira do Brasil, e o Pavel olhou para mim e falou assim: ô Marcos, vai na frente. Aí eu olhei no procedimento e falei assim: está previsto que você, que é o comandante, vá na frente. Ele falou: eu sei. Eu falei: mas então você tem que ir na frente, senão vai ter problema aí no evento. Ele falou: não, aquele jeitão russo dele, falou assim: não se preocupa com isso não, porque não é você que vai na frente, Marcos, é essa bandeira que você está carregando, é um país representado por essa bandeira, uma nação que vai entrar pela primeira vez na Estação Espacial Internacional, e nem o Pavel, nem o Jeff temos o direito de entrar na frente de uma nação. Portanto, vá na frente. E aquilo foi um momento muito, mas muito importante. Eu aprendi bastante naquele momentinho, assim, eu aprendi bastante o respeito que a gente tem que ter entre os países, o respeito que a gente tem que ter por uma nação. E então, quando a gente fala de um valor chamado pátria, né, o patriotismo, eu aprendi isso na Academia da Força Aérea, como combatente da Força Aérea. É muito importante que cada um de nós carregue esse orgulho, né, de ser brasileiro. Isso não é só a questão da bandeira. A bandeira é um símbolo, né, um dos símbolos nacionais, assim como o brasão, assim como o hino nacional, né, é um símbolo, o selo, né, também é um símbolo do Brasil. Mas o importante é o que você sente aqui dentro, né, o que você sente aqui. Você sente orgulho do seu país. Eu lembro que um tempo atrás, né, não muito tempo atrás, quando nós tínhamos os governos de esquerda, com tanta coisa errada acontecendo, com tanta corrupção, com malas de dinheiro achadas em apartamento, mais de 50 milhões, com rombos na Petrobras, mais de 40 bilhões, com rombos aí nos fundos de pensão, né? Se somar tudo vai dar uns 50 bilhões aí também, fundos da Petrobras, fundo da Caixa Econômica, fundo
dos Correios e etc. Aquilo dava uma vergonha enorme. Eu via que muitos brasileiros tinham vergonha de mostrar a bandeira do Brasil, né? E chegavam lá fora do exterior e falavam mal do Brasil. Gente, a gente tem que falar bem do nosso país. Hoje em dia a gente tem um país que carrega a bandeira do Brasil. Eu tenho visto nessas demonstrações aí, né? Quando eu vou com o presidente Bolsonaro, por exemplo, estive em Sorocaba, ontem eu estava lá em Presidente Prudente, você vê as pessoas carregando, vestindo verde e amarelo com orgulho, né? E isso não é questão de diferenciar um partido do outro, não, essa bandeira é de todos nós. O importante é diferenciar aqueles que carregam essa bandeira com orgulho e aqueles que querem transformar, né, a nossa bandeira, né, em algum outro tipo de bandeira. Né? Isso é muito ruim. A gente tem que ter orgulho da nossa bandeira, orgulho do nosso país, carregar essa bandeira com orgulho, né? E tudo que ela significa o sacrifício de um monte de gente para a gente chegar aqui hoje. A gente precisa ter esse orgulho, a gente precisa se juntar, entendeu? Para ter isso aí, falar com as pessoas e principalmente com os jovens. Os jovens ainda muitas vezes são fáceis de iludir, né? Então esses outros sistemas econômicos, sociais, né, tentam justamente entrar na parte que é mais delicada, que é tentar derrubar, convencer os jovens de coisas sem sentido prático, né? Convencê-los com o canto da sereia aí de coisas. Então a gente não pode perder os nossos jovens. Então um apelo para os pais aí: conversem com seus filhos, conversem com calma com seus filhos. Lembrar que violência não ajuda em nada, em lugar nenhum. Então a gente viu aí, por exemplo, o caso recentemente aí no debate noturno, que eu fui lá, eu estava lá, eu não vi acontecer o fato que foi falado lá com um deputado brigando com uma jornalista, ou atacando uma jornalista, uma coisa lamentável, coisa que não é para ser feito. Quem me conhece, aí, eu acho que quem me acompanha aí sabe como é que eu penso sobre essas coisas, né? Isso é lamentável, isso aí não pode acontecer, isso aí quando chega nessa parte de violência é porque acabou todo o argumento inteligente das coisas. Você pode conversar com as pessoas, conversar, ter opiniões contraditórias, é normal. Agora, violência, né, para isso é muito ruim. Então, é lamentável o que aconteceu, e é isso que eu estou falando aqui. Né? Quando a gente defende a nossa pátria, a gente tem que defender com orgulho, tem que carregar essa bandeira com orgulho. Né? Às vezes eu vejo algumas coisas, inclusive está em lei, isso aí pode ser mudado, né? Bastante simples, sem dúvida. Né? Que a pessoa colocar a bandeira do lado de fora do condomínio, por exemplo, do lado de fora de um prédio, colocar a bandeira nacional é proibido, porque isso muda a fachada do prédio. Isso aí é uma coisa ridícula quando você pensa uma lei desse tipo. Né? Isso aí tem que ser mudado. A bandeira nacional, ela não é um pano qualquer que você vai tratar como se fosse uma toalha, como se fosse um pedaço, uma calça, uma camisa. Não, a bandeira nacional ela é um símbolo do país, e isso tem que ser, pode ser colocado em qualquer lugar. Pode ser colocado no seu carro, pode ser colocado na fachada do seu prédio. A lei tem que prever isso aí, a lei vai prever esse tipo de coisa. Então você pode usar, tem que usar a bandeira. Entendeu? A nossa bandeira tem que ter orgulho. Vai em países, por exemplo, como os Estados Unidos, né? Vai lá, você vai ver a bandeira americana colocada em todos os lugares, né? E as pessoas carregam com orgulho, falam bem do seu país. A gente tem que ser um país de formiga, deixar de ser país de caranguejo, né? Então a gente tem que ter, trabalhar um para o outro, um com o outro, união nesse país. E não ser um país de caranguejo que um quer derrubar o outro. Deixa eu dar um exemplo disso. 2 baldes grandes no sol. Você põe metade de um deles com formigas, todas fraquinhas, pequenininhas e vivas, né? Logicamente. No outro você põe metade de caranguejo. Um só caranguejo daquele é mais forte que todas as formigas que estão no outro balde, na metade do outro balde. E põe metade de um balde ali de caranguejo, vivo, forte e tal. Depois de 2 horas no sol, você vai ver, não tem mais nenhuma formiga no balde das formigas, e os caranguejos estão todos mortos lá no balde dos caranguejos. Por quê? Porque as formigas, embora fraquinhas, uma vai ajudando a outra. A união faz com que uma ajude a outra, até que a penúltima puxa a última e todas elas sobrevivem. Os caranguejos estão lá, a hora que um deles está conseguindo chegar aos outros, em vez de empurrar para cima aquele lá para ele poder trazer os outros, né, para fora, não, eles puxam para dentro e todos eles morrem juntos. Então o Brasil tem que deixar de ser um país de caranguejo, tem que passar a ser um país de formiga. A gente tem que se ajudar e usar essa bandeira como um símbolo que une a nação inteira, que une os brasileiros no sentido de progresso, no sentido de ter sucesso, todos nós, e ter ordem e progresso, né, conforme está escrito na nossa bandeira.
Então a gente precisa ter essa ordem, trabalhar unidos, trabalhar de forma ordeira, respeitar a lei, todo mundo respeitar a lei, fazer as coisas corretas, sem violência e trabalhar para que todos nós no país tenhamos sucesso. Nós podemos ser, né, o melhor país do planeta Terra. Nós temos tudo nesse país para ser esse país o melhor do planeta Terra. Mas para isso a gente tem que trabalhar juntos, tem que trabalhar unido. Então, eu falei aí de 5 valores que norteiam minha vida desde o tempo da Academia da Força Aérea: coragem, lealdade, honra, dever e pátria. Agora vamos falar de algumas opiniões, né? Algumas opiniões, assim, o pessoal pergunta sobre qual é a sua opinião, né, sobre, vamos ver aqui, deixa eu pegar alguma liberdade. Aliás, aí são alguns valores também muito importantes para a gente ter em mente. A gente vive falando, né, aí a respeito de Deus, pátria, família, liberdade. Pátria eu acabei de citar, né? Vamos falar de Deus, né? A religião é importante, mas você não pode empurrar a religião para ninguém. É importante as pessoas terem liberdade. Nós vivemos num país, né, laico, mas que tenha liberdade de religião. Você pode escolher o que você quer, né? Você quer escolher ser um bandista? Você pode escolher, é a sua vida, é a sua escolha. Um país que tem liberdade precisa oferecer liberdade de religião. Você quer ser evangélico, né? Seja evangélico, você quer ser católico, seja católico, então é importante. Você quer não ter religião, quer ser ateu, também é seu direito, é liberdade. Né? Então, liberdade é muito importante. Então, quando nós falamos Deus, pátria, família e liberdade é extremamente importante em tudo isso aí. Então, eu acredito em Deus, né? Eu acredito em Deus, acho que eu já falei isso muitas vezes aqui, né? Quando você chega no espaço, né? Apenas 600 pessoas, menos de 600 pessoas chegaram ao espaço, menos disso ainda são astronautas profissionais, que é o meu caso, né? Quando você chega lá e você olha o planeta, você tem essa sensação de ser ridiculamente insignificante, e aí cai por terra, né, todo aquele negócio das pessoas arrogantes que acham que é o melhor do planeta, só eu sou qualificado para fazer alguma coisa. É ridículo esse tipo de coisa, né? Você nota logo que é uma pessoa subdesenvolvida no sentido de desenvolvimento pessoal quando você ouve algo desse jeito. Então, todos nós somos iguais, todos nós somos insignificantes, né? E você percebe a beleza da natureza como um todo, você percebe a beleza da criação como um todo, né? E você pergunta assim, você acredita em Deus? Eu falo, lógico que eu acredito. Mas não naquele Deus que fica lá em cima jogando raio, quem fizer alguma coisa errada, um Deus dogmático, vamos dizer assim, desse tipo. Eu acredito num Deus que está dentro de cada um de nós, né? Que é tudo que existe no universo, que já existiu, que existe, que vai existir e que nós somos parte de tudo isso. É assim que eu vejo as coisas. Por isso, se nós somos parte de tudo isso, nós somos parte da mesma coisa. Então nós somos a mesma coisa. Se nós somos a mesma coisa, não faz sentido você querer ser né? Eu ia falar um palavrão aqui, mas você querer ser aquela pessoa que é mais do que todo mundo. Não existe isso. Todo mundo somos iguais. Todos nós somos iguais. Então, trate as pessoas da mesma forma, trate bem, porque se nós somos iguais, nós somos parte da mesma coisa. Se eu te fizer mal, eu estou fazendo mal para uma parte de mim. Se eu te fizer bem, eu estou fazendo bem para uma parte de mim, né? Então, é importante isso aí, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu falei de Deus um pouquinho aqui, tem muita coisa a se falar sobre isso, não dá tempo, né? Eu falei de pátria, eu falei um pouco de liberdade, né? Liberdade é em tudo, é liberdade de religião para você escolher, é liberdade de você expressar suas opiniões, liberdade de opinião, você pode expressar, você pode ser contra, você pode ser a favor de alguma coisa, né? Desde que você faça essa expressão de forma normal, né? Às vezes você vê pessoas gritando, essas coisas. Não, é liberdade para você falar, né, as coisas que você acredita. Nós vivemos uma democracia. Democracia entende-se por também, entre outras coisas, o poder do povo, mas também tem outras coisas que são juntos com isso, como isonomia, né? Todos são iguais perante a lei, como isegoria, todos podem expressar suas opiniões numa assembleia, por exemplo. Então faz parte isso aí. Então liberdade de expressão, isso envolve liberdade de imprensa também. Eu fico vendo, né? Eu fico com medo, para falar a verdade, quando eu vejo as falas
do outro lado, né? Vamos chamar assim esse outro lado, o lado de esquerda. Eu não gosto muito desse conceito de direita, mas o lado de esquerda, quando o pessoal começa a falar em regular a imprensa, isso me dá medo, porque esse negócio, que negócio é esse de regular a imprensa? De regular, de repente você começa regulando a imprensa, começa que nem esses países, como Nicarágua, como Venezuela, que tipo assim, é uma democracia, mas se você falar alguma coisa contra mim, deixou de ser democracia, agora você é antidemocrático. Se ela começa atacando a imprensa, né, e falando assim que a imprensa não pode falar as coisas, de repente isso vai voltar para você. De repente você não pode falar mais alguma coisa. A gente vê já algumas coisas do tipo, né, isso aí. Então não pode ter essa questão. Liberdade não pode ter um mais depois. Nós temos liberdade, mas esse mais não existe. É liberdade ou não é liberdade. Então, o que você vê nessas ditaduras de esquerda, né, que geralmente começa com um assunto, né, é tudo bom para o povo, é bom para todo mundo é igual, de repente aparecem os mais iguais, né, e se torna ali uma oligarquia, né, que é uma distorção da aristocracia, começa a se formar uma oligarquia, só alguns que mandam em todo mundo começa a perder os seus direitos, e aí se torna uma ditadura, né, totalitária, ou autoritária, ou totalitária, onde aquela pessoa manda e todo mundo se dá mal no país. Como a gente vê aí as transformações que aconteceram na Venezuela, como a gente vê em outros países aí que foram por esse lado e se torna assim, começa a atacar a religião, como acontece agora na Nicarágua, por exemplo, começa a fechar órgãos de imprensa, começa a fechar igrejas, começam a taxar a igreja. Então, isso aí não é bom. Perder liberdade não. Por isso que a gente defende muito a liberdade no nosso país, né? Então, quando a gente fala Deus, pátria, família, liberdade, isso é muito importante. E família, você quer, quando alguns sistemas econômicos sociais, né, como o comunismo, por exemplo, é normal, o ataque é normal. O que eles preconizam é o ataque, vamos dizer, às instituições, tornar o Estado enorme, o Estado insustentável, né? Obviamente isso é insustentável, o Estado domina todos os meios de produção, todos os meios, todos os bens. No comunismo chega ao extremo da pessoa, o cidadão não tem direito nem à sua própria roupa, à sua própria casa, o Estado é dono de tudo, as empresas desaparecem, as empresas desaparecendo, quem paga imposto? Não tem quem pague imposto, então aquele governo gigantesco consome os bens e aí começa a produzir dinheiro, aumenta a inflação, aumenta tudo e o país entra numa bancarrota, né, e vai para um buraco, né, e todo mundo perde, começa a passar fome e tudo mais. Então a gente vê que não funciona. O socialismo é um comunismo um pouco mais relaxado, vamos dizer assim, onde ainda as pessoas têm direito à roupa, têm direito à casa, mas não tem nenhum outro direito, vamos dizer assim. As pessoas começam a perder o seu direito completo e é aí que surgem os ditadores, né? Aqueles que dominam o país e o que eles falarem, eles vão matar ou salvar de acordo com a própria vontade, né? Isso não existe numa democracia, né? Democracia, com todos os defeitos que possa ter, democracia, né, que alguns apontam alguns defeitos, uma democracia representativa, como república, como a gente tem no Brasil, isso é o regime que tem mais sucesso no planeta. E nós precisamos acompanhar isso aqui e proteger a nossa democracia, proteger a liberdade, né, proteger a família, porque isso é outra coisa atacada geralmente dentro desses regimes, dentro desses sistemas, né, é a família. A gente tem que proteger a família como célula máter da sociedade. A família é muito importante, dali onde você tem os primeiros valores, como eu falei aqui antes, é na família onde tudo surge. A família é muito importante ser protegida, né? Então, por isso que a gente fala muito em proteger a família como um todo. Vamos falar rapidamente sobre algumas das minhas opiniões, né? O pessoal às vezes perguntam opiniões, né? Então, por exemplo, eu acabei de falar de comunismo, socialismo na questão da propriedade. Ninguém tem direito à propriedade nesse tipo de regime o que a gente defende aqui é o direito à propriedade. Então, as pessoas que se esforçam, têm o seu trabalham, acordam todo dia de manhã para trabalhar, vai lá com suor, consegue comprar sua propriedade, seu apartamento, sua casa, o seu sítio, a sua fazenda, porque teve sucesso e conseguiu comprar aquilo, essa propriedade tem que ser protegida. Então,
o direito à propriedade e a proteção da propriedade. É muito importante isso aí, é isso que eu acredito também. Eu acredito que todos vocês compartilham comigo isso. Imagina você ter uma sala de aula, tem até um negócio interessante, né, para fazer uma comparação desses regimes, onde fala, não, a gente vai distribuir os bens para todo mundo de forma igualitária. Você acaba com a moral da população, acaba com aquela vontade de ter o seu sonho realizado. Cada pessoa é uma pessoa, é um indivíduo, é um universo, é uma coisa maravilhosa, cada uma das pessoas tem talento, tem coisas diferentes. Então você não pode igualar todo mundo simplesmente por força de lei. Todo mundo, né, agora vai passar a ser, né, a mesma coisa, todo mundo vai receber a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui simples, que eu já vi isso aí na internet muito tempo atrás, que explica bem isso aí. Imagina uma sala de aula, né, um professor que resolve fazer o seguinte, olha, eu sei que tem o Joãozinho ali que tira 10 em todas as matérias e tem ali o Luiz que tira 0, 2 o tempo todo. O Luiz precisa estudar mais, o Joãozinho ele estuda bastante e vai muito bem, né? Ele tira umas notas boas. Mas a partir de agora, para a gente poder equalizar todo mundo, nós vamos fazer o seguinte, cada prova a gente vai fazer uma média da sala e todo mundo vai receber aquela média. Então, na primeira prova, vai lá o Joãozinho, estuda, vai lá e tira 10. E o Luiz vai lá, eu não gosto muito de estudar, vai lá e tira o seu 2, o normal, o seu 2. Né? E aí tem os outros ali no meio do caminho e deu uma média 5 ali. A partir de agora, então, terminou a prova, falou assim, ó, o Joãozinho, parabéns, tirou 10, o Luiz, parabéns, tirou 1, né? Tirou 2, e a média da sala foi 5, agora todo mundo tem média 5. Então, o Joãozinho vai receber 5, né? Ele tirou 10, mas vai receber 5, o Luiz tirou 1, mas vai receber 5. Né? Ou seja, o Luiz pegou uma parte do João e o João perdeu uma parte do seu esforço. Na primeira prova, o pessoal vai achar meio estranho, aquilo, o João principalmente vai achar meio estranho, o Luiz vai ficar todo contentinho porque tirou 5. E aí, na próxima prova, de novo, o João tirou agora, eu já estudei bastante e tirei 10 e fiquei com 5, eu não vou estudar mais tanto assim, eu vou estudar menos. Aí ele vai, estuda, tira 7, estuda um pouco, o Luiz continua a não estudar nada, tira 1 de novo, só que a média da turma, em vez de ficar em 5, agora baixou para 3, baixou para 4, vamos supor assim, para 3. E aí o João ficou com 3, o Luiz ficou com 3, ele ainda está em vantagem, o outro perdeu um pouco. E o João na outra prova falou, eu não vou estudar tanto, eu estudei, tirei 7, fiquei com média 3, fiquei com 3, eu não vou estudar nada. Aí na próxima prova o João, que tirava 10, ele passa a tirar 4, e o Luiz, que não estudava nada, continua a não estudar nada, continua a tirar 2, agora a média deu 3. Ou seja, todo mundo agora ficou com média 3 de novo, e assim vai. Você percebeu que o João, que era um cara que ia bem, que estudava, ele começou a desistir, porque não faz sentido mesmo, tanto faz estudar ou não, e foi caindo. Imagine isso no nível de país, né? Se você começa a ter essa situação, você começa a não ter mais desenvolvimento, você começa a não ter mais empresas que produzem no país, você não começa a não ter mais uma série de coisas que são puxadas pelas pessoas que vão e se esforçam, são puxadas pelos otimistas. Né? Qualquer coisa no mundo sempre foi grandiosa, sempre foi feita por otimistas, que são aquelas pessoas que vão, tentam mais até conseguir realizar aquilo. Os pessimistas estão certos, eles são preguiçosos, eles sentam e esperam que os outros façam por eles, né? E assim continua a vida para eles e nunca vão ter sucesso em nada. Os otimistas são lá os que fazem, então precisa incentivar, né, a meritocracia, precisa incentivar o esforço, ser compensado o esforço das pessoas. Então, proteger a propriedade também é muito importante. Então, vamos falar um pouco sobre algumas coisas que eu acredito. Eu acredito em educação. Educação transforma a vida, transformou a minha vida. Então, a educação é muito importante, é prioritária em qualquer país e ponto. Né? Não tem discussão. Educação é isso e tem que ser preservada, tem que ter orçamento, tem que ser prioritário. Eu acredito, né, nisso aí. Eu acredito em educação profissionalizante como uma maneira de mudar a vida. Mudou a minha e vai mudar a vida de milhares, né, de jovens do ensino médio aqui em São Paulo. Nós temos 1.600.000 jovens do ensino médio e todos esses jovens precisam ter um curso profissionalizante durante o ensino médio. A gente vai fazer, né, no Senado, trabalhando, articulando junto com o governo estadual, junto com o federal, com o MEC, com o MCTI, que todos, em outras instituições como o Senai, todos os jovens do ensino médio
vão ter ensino profissionalizante para ter autoestima, autoconfiança, ter o seu saláriozinho, ter o seu primeiro emprego, e isso aí vai ser feito aqui em São Paulo. Isso é uma das minhas propostas principais, a gente precisa ter isso aí. Eu falo de cadeira, porque eu morava na periferia, o ensino profissionalizante mudou a minha vida, e vai mudar a vida de muitos jovens no estado. Isso aí, né, transforma, isso aí reduz a criminalidade, isso aí ajuda a segurança pública, isso aí ajuda todos os setores. Então, educação é muito importante. Professor precisa ser valorizado. Professor é quem muda a vida. Sem professor, professor é a profissão mais importante. Quer dizer, sem professor você não tem advogado, médico, engenheiro, sei lá, qualquer profissão. Eu tenho falado isso ao longo de muito tempo. Vê meus vídeos lá da Estação Espacial Internacional, por exemplo. Eu falo exatamente isso, e é isso que eu acredito. A gente tem que proteger. O professor tem que ser uma classe especial, tratada de forma especial. Então a gente vai trabalhar em cima disso para professor, né, ser valorizado da forma correta. Bons professores com formação adequada. Um bom professor faz a diferença no planeta, entendeu? Faz a diferença na sua comunidade, na sua escola, no seu município, na sua região, no seu estado. Então a gente tem que valorizar os bons professores. Depois eu vou apresentar mais tarde, né, os detalhes de como fazer essas coisas. Né? Mais tarde que eu digo em outros vídeos como esse. Para quem chegou agora, eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. Fácil de lembrar, no dia 2, vote 222. E aqui, todo dia de manhã, veja aí no Instagram, se inscreva, olhe os vídeos, os posts, vai ter muita coisa interessante para olhar. Eu sou a favor ou contra cotas, né? Cotas raciais, por exemplo, eu sou a favor. Né? Por que eu sou a favor de cotas raciais? Porque nós não chegamos no ponto, infelizmente ainda na nossa cultura, para fazer, para tudo estar equalizado da forma correta no tratamento de todas as pessoas. Infelizmente ainda existem, né, pessoas que têm racismo e etc. Então a gente precisa trabalhar em conjunto para eliminar o racismo, para a gente culturalmente eliminar todas essas diferenças, vamos dizer assim. Todo mundo, né? Todo mundo é igual. Eu acabei de falar essa coisa de espaço, quando você vê, todo mundo é insignificante, todo mundo é igual. Então não cabe arrogância, não cabe racismo, não cabe esse tipo de coisa. Então a gente precisa eliminar essas coisas, e aos poucos isso é cultural. Então tem que trabalhar para ir mudando essa cultura, e no momento em que isso for eliminado, as cotas podem ser eliminadas. Até lá, a gente tem que tratar os diferentes, vamos chamar assim, né, de forma diferente. Nós precisamos, né, fazer com que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Então, no momento, as cotas são importantes. Depois não. Quando tiver a cultura funcionando, aí não precisa mais de cota. Outra coisa, né, tem a questão de recurso também. Se você olhar, nós temos uma distorção muito grande. A gente tem que pensar, né, nesse tipo de cota, vamos chamar assim, né, e já existe, na verdade, mas a cota por poder aquisitivo, né, porque não vai ter acesso à universidade, não vai ter acesso àquela pessoa que tem menos dinheiro. Eu sei porque eu passei por isso. Né? Eu sei porque meu pai era faxineiro, vim da periferia. E o que você vê? O que você assiste? Você assiste o seguinte: as nossas universidades públicas, pagas com dinheiro público, são gratuitas e tem que manter gratuita, mas como tem um vestibular difícil, quem consegue passar no vestibular? Bom, consegue aquela pessoa que tem mais dinheiro para fazer um cursinho bom, que vem. Então, quem tem menos dinheiro vem ali de uma escola pública, que precisa ser melhorada essa educação, a qualidade da educação na escola pública, que perdeu muito nos últimos tempos, né? Um aluno, por exemplo, termina o ensino médio, para você ter uma ideia, é terrível. Lógico que teve a pandemia no meio do caminho, tem que se considerar isso, mas o aluno chega agora no final do ensino médio com 42% só dos alunos proficientes em português e 12% só dos alunos proficientes em matemática. Isso é um absurdo, isso aí tem que ser melhorado, a qualidade do nosso ensino, né? Mesmo o estado de São Paulo, que tem um IDEB relativamente alto, mas ainda tem muitas diferenças aí entre as cidades, né? Precisa focar nisso aí, no ensino fundamental, no ensino médio. E o que acontece? Quando chega lá no ensino médio, quem fez um curso em colégio público, escola pública, tem muito menos chance de entrar numa faculdade pública, numa universidade pública. E isso é errado. Porque a pessoa não teve dinheiro para... Eu não tinha dinheiro para fazer cursinho, não tinha tempo, porque eu tinha que trabalhar desde 14 anos para poder ajudar. Então, essas pessoas, esses jovens que vêm da periferia, ou têm menos condição financeira, tem menos chance de entrar numa escola pública, acaba entrando numa universidade pública aquele que tem mais dinheiro.
Não parece distorcido esse negócio para vocês? Então é bom a gente levar em conta isso aí também. O pessoal me pergunta sobre aborto. Eu sou contra aborto. Eu sou a favor da vida. Ficando bem claro que eu sou a favor da vida. Eu sou contra o aborto. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa proteger a vida desde a concepção. É importante se ter isso aí. A lei já prevê alguns casos para que o aborto é permitido. Caso de estupro, caso de crianças sem cérebro, e alguns outros casos específicos, muito específico ali. O que eu sou contra, aquele aborto, a pessoa vai lá e fica grávida por alguma razão e depois resolve tirar por alguma razão. A gente sabe como fica grávida, mas depois resolve fazer um aborto simplesmente porque é interessante para ela naquele momento da vida. Tem que pensar antes, entendeu? Tem que pensar antes, e tem que pensar, nessa parte é muito importante a conscientização, é importante o Ministério da Saúde também fazer campanhas sérias, falando a respeito de todo o perigo de gravidez para adolescentes, O Ministério da Saúde tem que fazer isso, mostrar, fazer campanhas, falar assim, olha, cuidado com a questão de doenças venéreas, a questão de gravidez, na adolescência. Tudo isso tem que ser trabalhado, e isso, de novo, é uma questão que tem que ser trabalhado em casa também com os pais. Então, você tem que formar os pais de forma correta para que eles deem a informação para os seus filhos, conversem com os seus filhos. As mães precisam conversar com suas filhas. Às vezes a filha fica com um pouco de constrangimento de falar com o pai. É normal acontecer isso aí. Fale com a mãe, converse com a mãe, converse a respeito. Tem o período que começa a menstruação na garota ali, é uma coisa normal da vida, é natural, mas às vezes as meninas ficam com receio, então tem que ter essa conversa com as mães, a mãe tem que ajudar a instruir, se não for a mãe, tem a avó, se não o pai, a gente tem que criar os nossos filhos e filhas, então o pai pode falar, então é importante ter essa questão. Eu sou contra o aborto, só para deixar claro aqui. Eu sou contra a ideologia de gênero também. Sou contra a ideologia de gênero. Por quê? Porque, de novo, família é importante, conversar é importante na família a respeito desses assuntos. Escola é para fazer a parte de instrução, matemática, física, etc., português, ciências, A criança tem que saber da biologia, da fisiologia humana, tem que saber, sem dúvida nenhuma. Isso está lá no livro de ciências, aprende-se sobre isso, mas não para colocar em xeque qual sexo que a criança se começar essa fase de criança até a pré-adolescência, tem toda uma formação ainda, a criança está em formação, o cérebro da criança está em formação. Então, você colocar informações desse tipo, e colocar como coisa normal, você, por exemplo, você ter relações de qualquer forma e assim por diante, isso não é uma coisa saudável para as nossas crianças. Então, tem que ser respeitado todos os tipos de opções sexuais, tem que ser respeitado, e tem que lembrar do seguinte, existem casos também que não é que a pessoa fez uma opção em ser homossexual, ela já nasceu com aquilo. Isso é importante ter isso aí. E tem que ser respeitado, não tenha dúvida, Isso aí é importante ter esse respeito. Respeito está na frente de tudo, com todas as pessoas, Mas não tem que ser incentivado qualquer coisa, ou não tem que ser tratado isso durante a escola de uma maneira, ainda quando as crianças não estão preparadas para isso, E a família tem uma função muito importante nessa. Então não pode ter a sexualização, vamos chamar assim, de crianças dentro da escola. Eu também sou contra drogas, qualquer tipo de droga, Qualquer tipo de droga, a gente tem que ser... a droga, ela tira a pessoa do sério, ela tira a pessoa do estado normal dela, ela faz com que a pessoa tenha um comportamento, fora do normal, vamos dizer assim, tenha um comportamento que pode causar danos para as outras pessoas. Ela começa a perder noção daquilo que ela faz, ela começa a perder noção do seu propósito de vida, ela destrói a vida de quem é drogado,
né, e destrói a vida da família daquela pessoa drogada. A pessoa acaba ficando na rua, por exemplo, acaba cometendo crimes por causa das drogas, começa a ser escravo da droga e sustenta todo o tráfico, né, o tráfico de drogas, e toda uma sequência, um ecossistema que é terrível para a nossa sociedade. Então, eu sou contra drogas, contra a descriminalização das drogas. Droga tem que continuar a ser crime, né? E tem que ser punido, tem que correr atrás para eliminar o tráfico de drogas, tem que perseguir isso através das contas, né? Através de melhor trabalho de inteligência nas fronteiras, melhor trabalho, utilização de transformação digital, de tecnologia, de alta tecnologia para eliminar, né, a questão de drogas no país. Isso destrói pessoas, destrói famílias, então sou contra drogas. Obviamente eu sou contra a corrupção também. Corrupção é uma coisa que é um câncer que ficou no nosso país durante tantos anos aí, que a gente cansou de ver noticiários de corrupção, pessoa com malas de dinheiro dentro do apartamento, com milhões dentro do apartamento, um dinheiro inexplicável, outro transportando malas de dinheiro, o outro com dinheiro na cueca, sei lá onde. Essas coisas todas têm que ser eliminadas. Corrupção dá vergonha para o país, né? São lá mensalão, Petrolão, mais de 40 bilhões de petrolão, né, de dinheiro, e depois devolvem aí 5, 6 bilhões. Né? Isso aí, corrupção, não tem nem o que falar, é dinheiro público que deveria estar sendo usado aí para ajudar a tirar as pessoas da rua, para ajudar essas pessoas a terem cursos, a terem empregos, para eliminar esse problema de moradores de rua, né? Ajudar essas pessoas para eliminar problemas de segurança, eliminar problemas na saúde. Tem tanta gente precisando aí, o pessoal com corrupção aí, com sei lá, 500 milhões de reais da saúde, o outro lá com sei lá quantos bilhões das coisas. Isso aí tem que ser eliminado, isso é realmente triste. Então, obviamente, tem que ser, todos nós no país temos que ser contra a corrupção. Eu sou a favor de vacina. Isso é uma coisa que às vezes eu falo assim, eu sou a favor, eu sou o cara aqui no Brasil, com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que tornou o Brasil independente no desenvolvimento de vacinas. Não é produzir vacina, produzir insumo farmacêutico com tecnologia da Europa. Isso é bom que a gente faz aqui, como faz a AstraZeneca, né? Tecnologia europeia, fabrica o insumo farmacêutico na Fiocruz, a tecnologia de fora. Nós desenvolvemos, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a capacidade do Brasil de desenvolver vacinas, desenvolver a fórmula da vacina com tecnologia brasileira, com patente brasileira. Isso é diferente. Isso foi feito no governo Bolsonaro, isso foi feito, né, pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Olhe lá, isso aí está em Belo Horizonte, está lá o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, já estão preparando, por exemplo, saibam vocês, o desenvolvimento de vacina para varíola de macaco, que está aí agora. Isso porque a gente deu condição de fazer isso. Eu usei o orçamento que eu tinha e mais orçamentos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para isso, entendeu? Então, esse negócio é muito importante que a gente tenha. Então, para quem está chegando aí, eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. O pessoal fica me lembrando aqui para falar, né, sobre campanha, que eu sou, né, candidato. Também é importante as pessoas saberem isso também, né? Então, acredito, ajudem a divulgar isso aí também. Mas é importante você saber o que o candidato pensa. Então, eu estou falando aqui para vocês o que eu penso, né? E não é porque eu sou candidato, o que eu penso aqui como eleitor, como brasileiro, como profissional, né? Eu acho que a gente tem que ter campanhas mais intensas sobre vacinação. A gente, por exemplo, vacinação da polio aqui agora, nós precisamos ter, né, uma campanha mais intensa para as famílias vacinarem seus filhos, para eliminar a poliomielite, né? Trabalho grande aí do Rotary Club também no mundo inteiro para eliminar. A gente não pode acochambrar isso aqui agora, tem que continuar a vacinação, né, com a poliomielite. O Brasil é um dos países que tem uma capacidade enorme de vacinação através do SUS, parabéns ao SUS. Agora a gente tem capacidade de desenvolver vacinas, nós temos uma população que é pró-vacina, então vamos vacinar. Vacina é importante e vacinas desenvolvidas aqui no Brasil, né, também. Estou esperando, inclusive, para poder participar como voluntário na vacina de RNA, chama RNA, MCTI, Cimatec, HDT, vacina nacional desenvolvida lá no Senai Cimatec, para o professor Badaró, lá na Bahia. Então eu vou
participar como voluntário lá para dar esse testemunho, vamos dizer assim, da importância disso, né? Com relação ainda à saúde, eu sou a favor muito de prevenção. A gente tem que pensar muito em prevenção. Então a gente tem que ter campanhas no Brasil, a gente tem que entrar dentro das escolas, né, para que as crianças aprendam desde pequeno como se prevenir para doenças que mais tarde vão ser problemáticas, como diabetes, como doenças coronárias, né, uma série de coisas, né? Precisa ser, nutrição é importante. Eu estou relaxado aqui, por exemplo, eu acabei engordando muito, né? Eu preciso cuidar disso assim que passar a eleição, né? Eu vou cuidar disso aí para retornar ao meu peso normal, retornar às atividades físicas. A prevenção é muito importante, a gente tem que passar isso desde as crianças, tem que melhorar a merenda das escolas, né? Tem que trazer isso aí, cuidar da primeira infância aí na educação, que é extremamente importante, também cuidar das mães gestantes, né? Então eu tenho um projeto, também uma proposta que eu vou apresentar aqui para vocês em outras ocasiões aqui, também sobre isso, sobre creches, né? Então, prevenção de saúde é muito importante, eu acredito muito na prevenção, né? A correção ali já é no último estágio, a gente tem que fazer prevenção, saneamento básico faz parte de prevenção e tudo mais. O pessoal pergunta aí sobre STF, né? O Senado, nós temos no Brasil, né, uma estrutura de governo que prevê a igualdade entre os três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. E isso tem que ser sempre preservado. Isso traz o equilíbrio da democracia, esses três poderes, né, trabalhando de forma equilibrada. O poder, vamos dizer assim, que tem que ser mais ativo, é o poder legislativo, porque o poder legislativo, ele representa o povo com pessoas eleitas, assim como a cabeça do executivo, presidente, governador e etc. E são eleitos pelo povo. Numa democracia, o poder é do povo, que o exerce através dos seus representantes ou de forma direta, né? Isso está previsto na Constituição. E então o legislativo ele tem essa obrigação, eu falei disso, depois dá uma olhada nos vídeos anteriores, eu já falei desse assunto aqui, então não vou entrar em muito detalhe, mas eu já falei em outros vídeos como que funciona essa divisão, esses pesos e balanços, né? Em inglês o pessoal fala checks and balances, né? Então como que isso funciona. O legislativo, então, ele tem a função, a obrigação de fiscalizar o executivo. Eu, como ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovações, ou como ministro de Comunicações, fui convidado, né? Nunca fui convocado, mas poderia ser convocado, não tem problema nenhum, a ir lá no Congresso para explicar sobre ações do executivo, pedir quantas vezes eu fui lá para pedir orçamento para o Ministério, para evitar que o Congresso cortasse o orçamento, né, para proteger o orçamento, então, muitas vezes para convencer sobre coisas importantes como o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, como o PL 79 das comunicações. Então, o Legislativo tem a função de fiscalizar o Congresso, vamos dizer assim, tem a função de fiscalizar o Executivo, tem o TCU ali também para checar as contas, né, que é ligado ao Legislativo, e o Senado tem a função, uma das funções específicas do Senado, olha uma dessas lives minhas que eu falei a respeito das funções do Senado, funções do senador, mas uma dessas funções é a fiscalização do Judiciário, do STF, né? Então está previsto lá. Isso vai ser feito, isso tem que ser feito, é normal isso aí. Aí às vezes as pessoas me perguntam, você vai lá, vai fazer o impeachment do ministro, assim por diante. Olha, a gente tem que cumprir a lei. E isso aí, se o ministro do STF se comportar de forma que realmente esteja fora da Constituição, etc., obviamente tem que ser chamado, tem que ser conversado, tem que explicar o porquê que está sendo feito, e o Senado tem esse poder, né? E o ministro, pode ter certeza, nenhum dos ministros do STF, assim como eu como ministro de Estado, vai se sentir milindrado por ser chamado ao Congresso para dar explicações para o povo, que é representado pelo Senado, né, ali no caso, para dar explicação para o povo do que está sendo feito, por que está sendo feito e assim por diante, né? E se tiver de forma incorreta, tem que ser corrigido, né? E se não for corrigido, aí entram outros aspectos da lei que tem que ser cumprida. Então, tem que se fazer cumprir a lei, né? Não de forma leviana, não de forma irresponsável, tem que se fazer cumprir a lei. Sempre, não é só chamar por chamar, não é isso, é fazer cumprir a lei. E isso vai ser feito, pode ter certeza, né? Eu vou estar nesse grupo de senadores que vai colocar isso. Não é um senador que faz isso, são vários senadores, tem que ter toda uma comissão para fazer isso, e isso eu vou estar nesse grupo para fazer, justamente cobrar essa igualdade dos poderes, né? Sem dúvida, isso é perfeitamente normal e é compreendido por todos os ministros de Estado, todos os ministros do STF e assim por diante.
Cada um faz a sua parte, cada um cumpre a sua função, né? E tem que ser feito assim. Outra coisa aqui, deixa eu ver que eu coloquei aqui, perguntas que o pessoal me faz aqui também. Outra coisa, obviamente, ficha limpa. Isso é óbvio, né? Todo político tem que ter ficha limpa. Então, isso é uma coisa extremamente importante, tem que ser contra. Por isso, você tem que olhar, eu falei aqui para a escolha dos seus representantes, olhe a ficha corrida ali de cada um deles, procure na internet as investigações, procure os processos, né? E só vote em políticos que tenham ficha limpa. Ponto, né? Que mais? Eu sou a favor da polícia e contra bandido, né? Embora alguns partidos defendam o bandido, a gente tem que defender a polícia. A polícia nos defende. Então, a polícia é violenta, vamos melhorar o treinamento da polícia para ser menos violenta, para trabalhar de forma correta, mas a gente tem que sempre ser a favor da polícia, né? Na dúvida, de um lado ou de outro, fique do lado da polícia. A polícia está aqui para nos defender, para nos proteger, então, e para nos servir nas ruas. O policial ajuda. Você não vê quantas vezes você vê policial fazendo parto, por exemplo, né? É o policial que está ali na rua no tempo todo trabalhando com as pessoas, é a pessoa que ajuda. Então, tem que isso começar lá da escola, colocar uma polícia, uma polícia específica para a escola, treinada para ficar com os alunos, treinada para ficar ali. A gente tem que ser a favor da polícia, pô. Não existe o caso, você fala assim, ó, vamos acochambrar o bandido. Não, roubar um celular, roubar isso, coitado do bandido. Não tem esse negócio. Todo mundo tem que cumprir a lei, fazer o que está previsto. A gente tem que ser contra o bandido, tem que ser a favor da polícia. A gente tem que reduzir os bandidos através de educação profissionalizante, tirar os jovens do alcance do crime, né? Combater o crime organizado, né? Ou seja, combater lá na frente aqueles que já estão cometendo crime, tem que ser punido, estou contra a saidinha. Aliás, tem um projeto relatado pelo Derrite, né? O capitão Derrite, deputado capitão Derrite, que elimina a saidinha, aquela coisa que o preso sai em feriados, em certas datas e depois não volta para a cadeia. Então tem que ser contra isso aí. Eu sou contra a saidinha. Se eu chegar lá no Senado e esse projeto ainda estiver lá para votar, eu vou votar a favor de acabar com saidinha de presidiário, assim por diante. O presidiário tem que sentir o peso do que ele fez. Então, eu não quero que tenha bandidos, eu não quero que as pessoas cometam delitos, mas se cometerem, eles têm que sentir o peso da justiça, ele tem que sentir que está cobrando, não sei, está sendo cobrado por alguma coisa que fez, e depois que ele cumprir aquilo, ele tem que ser reintegrado na sociedade da forma correta, ele tem que ter um emprego, né? Eu tenho um número muito baixo de presidiários, por exemplo, que voltam e conseguem emprego. Então a gente precisa melhorar, é questão de consciência também. Se a pessoa cometeu o crime lá, já pagou pelo crime, agora tem que ser reintegrado na sociedade, né? É importante isso. Mas não sou de maneira nenhuma a favor de você tirar presos da cadeia, porque olha, está faltando isso por alguma questão jurídica. A gente vê um caso notório, né? Não vou colocar nomes aqui, em que por nuances de lei, detalhes de lei, a pessoa que é condenada sai e ainda, né, participa aí de uma eleição e assim por diante. Então isso aí eu sou contra. Nós temos 350 mil presos nas ruas em São Paulo aqui, que deveriam estar presos, mas que estão soltos por alguma questão jurídica, né? E esses daí tem só 12 mil deles que são monitorados. Então isso aí eu sou contra também, né? Precisa ter presídios diferentes para que as pessoas cumpram as suas penas separadas. Por exemplo, um cara que roubou uma galinha, coitado, roubou porque ele precisava comer, coitado, mas ele cometeu um crime, ele tem que pagar por aquilo, mas ele não pode pagar esse crime junto com um cara que matou 50 pessoas, um assassino em série. Senão você vai acabar contaminando essa pessoa aqui, que era uma pessoa do bem, mas que cometeu um crime, e aí de repente ficou com uma pessoa do mal, vamos dizer, completamente, e você acaba trazendo essa pessoa que poderia ser muito facilmente recuperada para ser um outro bandido. Então tem que haver essa separação, você tem que, quem tem que cometer um crime tem que cumprir aquilo lá, cumprir a sua pena, e depois de cumprir ele tem que ser recebido de novo na sociedade como uma pessoa que cumpriu aquilo lá, né, e pagou. Agora quem está pagando o crime não pode estar solto, isso é sem dúvida, e eu sou contra a saidinha também. Vamos para frente, e a favor da polícia, vamos cuidar da nossa polícia, vamos proteger a nossa polícia. Então, Polícia Civil, Polícia Militar, pode ter certeza que lá no Senado, junto com o governo do Estado aqui, com o Tarcísio, junto com o Ministério da Justiça, a gente vai proteger os nossos policiais, sem dúvida nenhuma. São pessoas que merecem respeito. Sobre reforma tributária, eu sou a favor, muito a favor de se ter a reforma tributária, que está há muito tempo já parado isso aí no Congresso, tem que se ter coragem para colocar isso para frente.
Vai ser difícil de fazer? Vai. Mas é importante, a gente precisa reduzir os impostos no Brasil e simplificar os impostos no Brasil. E isso só vai se conseguir fazer uma reforma tributária ampla que envolva uma discussão complexa que precisa ser feita e não se pode fazer um negócio só para atender A ou B. Tem que fazer uma coisa que atenda o país, que seja melhor para o país como um todo. E lógico que eu vou estar lá defendendo os interesses de São Paulo, mas a gente tem que ter um equilíbrio. E isso aí vai ser extremamente importante para melhorar a competitividade do Brasil, né, do ponto de vista do comércio internacional, melhorar a competitividade das nossas empresas de forma geral. Nós também, a gente precisa reduzir os impostos e simplificar os impostos no Brasil. Reforma administrativa, outra coisa que eu sou a favor e muito a favor, precisa ser feita. Essa reforma ela vai simplificar o Estado, essa reforma vai reduzir, vai melhorar as condições. Mas eu tenho direito adquirido, eu vou perder meu direito adquirido? Não, você não perde direito adquirido. Essa reforma ela vai ser feita, né, de forma que o Brasil fique mais fluido, que fique mais capaz, mais eficiente, que os serviços sejam mais eficientes, né, para a população. A gente paga imposto, a gente quer ter um governo mínimo possível para gastar menos, para ter mais recursos para fazer investimento nas coisas importantes como saúde, educação, segurança pública. Então tudo isso vai ser feito aí também através dessa reforma administrativa. Sobre teto de gastos, né? O pessoal me pergunta sobre teto de gastos também. Eu acho que é importante o controle dos gastos do governo. Acabei de falar aí de reduzir o tamanho do governo, reduzir os gastos do governo, porque o que acontece, você coloca um teto aqui, você tem o piso aqui com os custos do governo. Cada ano vai aumentando esses custos, os salários aumentam, os custos vão aumentando, etc. E esse valor aqui, que é o valor de investimento, vai ficando cada vez menor. Hoje em dia, né, a gente com os gastos obrigatórios e vinculados aqui, a gente gasta mais de 90%, só sobra cerca de 7% ou menos aqui para fazer investimentos para o governo. Isso é muito ruim, a gente precisa reduzir esses gastos do governo para aumentar o valor de investimento em alguns casos, né, e agora a gente precisa pensar, rediscutir. Não é você criou uma vez, aquilo é ótimo para sempre. Pode-se mexer no teto de gastos de forma a aumentar a capacidade de investimento do governo, né? Isso pode se mexer, tem que ser discutido de uma forma prática, uma forma sensata, né? De forma a manter o controle da dívida do governo, manter o controle, né, da economia do país, mas tem que ser rediscutido. E olha, eu gostaria muito que ciência, tecnologia, inovações e educação estivessem fora do teto de gastos, lógico, com as restrições óbvias que tem que ter para não ter um endividamento enorme por causa disso, mas essas áreas de ciência, tecnologia, inovações e educação são áreas que não trazem um gasto grande, na verdade são investimentos para o país e isso poderia muito bem estar fora do teto de gastos. Eu garanto para vocês que tendo isso, sendo feito com eficiência, nós vamos reduzir, né, utilizando ciência, tecnologia, inovação e educação, a gente vai reduzir os gastos, né? E reduzindo os gastos você ajuda todas as outras áreas. Então isso tem que ser prioritário, esses tipos de investimento. O nosso agronegócio, né, não tem nem o que falar, óbvio que eu sou a favor do agronegócio, não são fascistas, o nosso agronegócio, né, são pessoas sérias que trabalham para o país, trabalharam ao longo da pandemia para eles mantêm a nossa segurança alimentar e a segurança alimentar de bilhões de pessoas no planeta Terra, né? O Brasil é um dos grandes produtores do mundo, graças à ciência, vamos ressaltar isso, o trabalho da Embrapa, criado lá atrás, a semente plantada pela Embrapa que hoje nós colhemos, né? Então, nós precisamos proteger o nosso agronegócio ele é muito sustentável, um dos mais sustentáveis do planeta. Nós temos a preservação, nós usamos apenas 7% do território nacional para o agronegócio, né? E nós temos uma capacidade enorme de aumentar, né, o nosso agronegócio no país de forma sustentável, preservando o meio ambiente. O agronegócio preserva o meio ambiente. Nós temos agora o desenvolvimento de bioinsumos, né, por exemplo, biofertilizantes, biodefensivos, e isso é extremamente importante para preservar ainda mais o nosso meio ambiente. E, gente, agronegócio, né, é extremamente importante para o país, assim como a indústria, assim como os serviços. Nós vimos aí o PIB no Brasil, crescimento aí de 2,5% no primeiro semestre,
E isso foi graças ao crescimento da indústria, o crescimento do consumo, né? O agronegócio sempre participa nisso de forma positiva. Então é muito importante a gente ter isso aí, tá ok? Eu acho que é isso, né? Eu falei da maior parte das pautas, o nosso tempo já estourou, então queria agradecer a todos vocês aí em participar em mais um Diário de Bordo, né? Aqui nessas manhãs. Hoje eu falei a respeito de princípios, valores, quais são os meus valores, falei a respeito das coisas que eu acredito, né? E que como candidato ao Senado aqui em São Paulo, astronauta Marcos Ponce 222, fácil de lembrar, e no dia 2, vote 222, né? É importante que vocês conheçam o que eu penso e como eu penso, né? Então, vocês pensam como eu, né? Me ajudem a vencer essa eleição. Eu preciso do seu voto, eu preciso do seu compartilhamento. Nós temos há um pouco mais de 15 dias agora, então compartilhem, né? Avisem as pessoas que eu sou o candidato, convençam as pessoas, aqueles indecisos aí, a me ajudarem a ser eleito, e eu vou ajudar o nosso estado de São Paulo, eu vou ajudar você aí no dia a dia, né? Nas dificuldades que nós temos aqui no dia a dia, a ter uma melhor qualidade de vida no nosso estado de São Paulo também, tá ok? Um grande abraço a vocês, vejo vocês amanhã em mais um Diário de Bordo, começando às 6 horas, entre 6 e 6 e meia a gente começa aqui, né, nesse canal Astroponto. Se inscreva, veja os posts anteriores, compartilhe. Compartilhar é muito importante. Grande abraço aí, tchau, tchau, até amanhã.